pelo menos tentem um pouco, tá? Então, exercício de revisão, vamos continuar. Então, a primeira parte foi exercício de calorimetria, né? Vamos pegar esse daqui, uma questão aqui, essa questão aqui. A gente vai começar primeiramente com exercícios de química orgânica, tá? Então, a primeira parte hoje, agora, nesse segundo horário, a gente vai começar com alguns exercícios de química orgânica, tá bom? Então, eu estou colocando aí na tela de vocês o exercício de química orgânica. A primeira coisa que eu quero que vocês peguem uma folha de papel e tentem resolver. Eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer o exercício, tá? Isso aqui é exercício de química orgânica, lembrando vocês. Já, claro. Aqui atrás, né, as bancadas, mas eu coloquei assim só para ficar um pouquinho mais, ficar melhor para a visualização. Então, observa essa fórmula estrutural aí da aspirina. Fórmula estrutural é como a gente mostra a estrutura de um composto orgânico, igual a gente conversou nas últimas aulas, tá? E aí uma coisa que a gente tem que entender a diferença de tipo de carbono e hibridização, né? Tipo de carbono, se o carbono é primário, secundário, terciário, quaternário, isso é um tipo de carbono, tá? Agora, hibridização está referente às ligações, né? Se eu tenho um carbono que é do tipo sp3, significa que ele só está fazendo ligação simples. Lembra disso? Ele só faz ligação simples. Se eu falo que eu tenho um carbono do tipo sp2, eu falo que esse carbono está fazendo uma ligação dupla. E se eu tenho um carbono do tipo sp, eu estou falando que ele faz uma ligação tripla ou duas ligações duplas. Então, isso é hibridização. Então, a gente tem que tomar cuidado com hibridização e tipo de carbono, que é diferente, tá? Aqui ele está falando assim, ó, conta para mim, indica para mim os carbonos que têm ligação do tipo sp2, que fazem ligações duplas, e aqueles que só fazem ligação simples, tá? Então, observa o seguinte, ó, hibridização sp2, é essa aqui, ligação dupla. Então, quantos carbonos aqui nessa estrutura fazem ligação dupla? Então, a gente tem aqui, ó,
esse carbono faz, ó, um carbono, 2 carbonos, tá? Esses dois aqui fazem ligação dupla entre si. Lembra que quando eu tenho isso aqui, esse anel aqui, nas pontinhas aqui eu tenho carbono. Então eu tenho aqui um carbono, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu tenho aqui um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6 carbonos aqui. Então, ó, entre esse e esse carbono tem uma ligação dupla. Então, eu conto esses carbonos aqui 2 vezes, porque ó, um carbono está fazendo ligação dupla, o outro também. Então, quantos carbonos tem ligação dupla? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 6, Felipe? Não, ó. 7, porque esse também está fazendo ligação dupla, ó. 8, porque esse também está fazendo ligação dupla. Então, aqui nós temos 8 carbonos do tipo sp2. Deixa eu colocar a tela aqui para eu enxergar o que vocês estão, se vocês tiverem dúvida. Vou colocar assim, dividir a tela. Então, aqui eu tenho 8 carbonos com hibridização sp2. Agora, vamos observar quantos carbonos só fazem ligação simples. Agora, vamos pegar lá de novo. Ó, vamos ver quantos carbonos só fazem ligação simples. Esse faz ligação dupla. Esse também. 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 O único aqui que só está fazendo uma única ligação, ou seja, uma ligação simples, é esse aqui, ó, da pontinha. Somente ele está fazendo uma ligação. Somente ele está fazendo uma ligação simples. O restante está tudo fazendo ligação dupla. Ok? Deu para entender o que a gente fez? Querem que eu repita? Bem, então eu vou tocar o barco. Vou colocar mais um. Ó, vamos colocar esse aqui. Dá uns minutinhos para vocês lerem a questão e a gente vai vir comentando ela. Aqui, ó. Vamos lá? Essa aqui vai envolver alguns conceitos que vocês ainda não sabem.
Ele está dando para vocês um composto, que é a metilamina, e ele está falando o seguinte, ó, assinale qual é a alternativa correta. Então, essa cadeia, a sua cadeia é heterogênea. Lembra que a cadeia homogênea e heterogênea? Cadeia homogênea é aquela que só tem carbono e hidrogênio. Cadeia heterogênea é aquela que vai ter um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Aqui, ó. Aqui tem carbono e hidrogênio. Aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem hidrogênio. Mas no meio da cadeia carbônica tem esse danadinho aqui do nitrogênio. Como a gente tem um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, essa cadeia aqui ela é heterogênea, né? Beleza. O anel benzênico possui um carbono terciário. O que é um anel benzênico? O anel benzênico é essa estrutura aqui, ó, fechada, que contém 6 carbonos. Deixa eu desenhar ela aqui de uma outra forma para vocês. 6 carbonos, 2, 3. Vou melhorar esse desenho aqui. 6 carbonos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6 carbonos, e ele tem ligações duplas alternadas. Então, tem uma dupla aqui, tem uma simples aqui, tem uma dupla aqui, uma simples aqui, tem uma dupla aqui. Isso aqui a gente chama de anel benzênico. E ele vai ter hidrogênios aqui junto com a estrutura. Então, quando a gente chama de anel benzênico, a gente está chamando disso aqui, tá? Aí ele falou o seguinte, ó, nesse anel benzênico eu tenho um carbono terciário. Até que poderia ser carbono terciário, se aqui não fosse nitrogênio, se fosse um outro carbono. Mas como isso aqui é nitrogênio, então esse carbono aqui ele é secundário. Lembra que quando a gente fala de tipo de carbono, a gente fala do carbono ligado a outro carbono, não carbono ligado com outros elementos químicos. Tá? Então isso aqui, ó, tem um carbono terciário? Não tem um carbono terciário. Ele só tem carbonos secundários aqui dentro do anel. Tá? Na letra C está falando assim, a amina é terciária. Vocês ainda não sabem a respeito de funções orgânicas, tá? Mas isso aqui não é uma amina terciária, é secundária. Calma que a função orgânica a gente vai ver mais lá para frente. As ligações entre os átomos de carbono e os anéis benzênicos são saturadas. Não são saturadas, olha, são insaturadas, porque tem ligações duplas. Tá bom? Então, essa aqui também está errada. Eu resolvi fazer ela logo por causa que eu percebi isso aqui, ó. Aminas, vocês ainda não estavam preparados para fazer essa questão, né? Mas como eu falei para vocês, eu falei que eu ia misturar as questões agora, né? Eu não ia trabalhar só de um tipo. Então, eu vou pegar aqui. Espera aí. Achei. Agora a gente vai trabalhar em entalpia um pouquinho. Deixa eu pegar uma questão aqui de entalpia, tranquila pra gente. Essa aqui é entalpia de ligação. Essa é de formação.
Só um momentinho, que eu tô caçando aqui, ó. Só um momento que eu tinha separado o exercício, mas eu não sei onde que eu coloquei ele. Ter colocado no nariz. Ah, achei. Tá aqui. Então, eu vou dar um tempo para vocês, novamente, fazerem. Essa questão aqui ela é só análise, não tem que fazer cálculo nenhum, tá? Vou dar 5 minutos para vocês tentarem. Enquanto vocês vão tentando essa, eu já vou pegando outra. Fizeram? Podemos corrigir? Então, aqui, ó, considere a equação a seguir. Então, é a equação de formação da água. A gente já debateu sobre essa equação há muito tempo, né? Fez vários exercícios sobre essa equação. E ele está falando assim, monta a reação e está falando que o ΔH dela, ou seja, a entalpia, a variação de entalpia, a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, ela é de menos 72, é menos 572 kJ, né? Se a gente tem uma entalpia negativa, se a gente tem um ΔH negativo, o que significa? Que essa reação ela é exotérmica, né? Se essa reação ela é exotérmica, então o que a gente vai ter? A gente vai ter um calor negativo. Significa que nós vamos ter uma reação, né? A reação acontecendo, ela vai liberar energia, tá? Aí, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: o que é correto afirmar? Que ela é exotérmica, que ela é endotérmica? Bem, se eu já falei para vocês que essa reação ela é exotérmica, então logo a gente pode desconsiderar aqui no exercício aqui as alternativas E, D e C, porque todas elas são endotérmicas. Eu já falei que a reação é exotérmica por causa desse sinal negativo, então a gente pode desconsiderar essas do endotérmico. Tá, ela tá falando assim, ó, a reação vai ser exotérmica, então fica sobrando pra gente, né, a A e a B. Mas aí a reação é exotérmica liberando 286 por mol de oxigênio consumido, ou ela é exotérmica liberando 572 kJ por 2 mol de água produzida? Qual dessas duas que vocês acham que é a correta? A ou a B?
Falem para mim no chat ou abram o microfone. Ah, o que mais? Vamos lá, vamos participar. A ou B, Eric? Ah, beleza. Mais alguém quer tentar? Isabela, letra A. Felipe está na letra B. Vitor na letra A. Muito bem. Presta atenção aqui, ó. Essa reação, ela está indicando para a gente o quê? Ela está indicando que para formar isso aqui, para essa reação acontecer, ela vai ser uma reação exotérmica. E ela está falando para a gente que cada reação dessa aqui, ela vai liberar por 2 mols de água produzido 572 kJ de energia. Essa reação aqui a gente chama de reação global. Então, ela não tá, esses 572 aqui não estão indicando para cada um dos reagentes. Esses 572 aqui estão indicando para a formação disso, para a formação do produto, tá? Agora, se ele tivesse dando para a gente a entalpia de cada um deles, aí a gente poderia analisar do jeito que vocês analisaram, né? Esses 272 para os reagentes. Porém, esse ΔH aqui, ele está indicando ΔH de produção do produto. Está indicando ΔH total, ou seja, a energia gasta para você produzir a água. Então, nesse caso, é a letra B. É uma reação exotérmica, liberando 572 kJ de energia a cada 2 mols de água produzida. Tá? Então, nesse caso, é a letra B. A letra A está errada. Ok? Vocês entenderam a minha linha de raciocínio? Esse ΔH ele está indicando a energia necessária para você produzir água. Ele não está indicando a quantidade de energia necessária para você consumir o oxigênio, né? Ele está indicando apenas a quantidade de energia para você produzir água. E o Felipe acertou. Muito bem. Essa 4 aqui, que eu selecionei, ela é muito parecida com o que a gente vai ter que fazer a respeito do ΔH. Né? Então, observa aqui, ó, o monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos, emitido pelos canos de escapamento de automóveis, uma substância nociva que pode causar até mesmo a morte, dependendo de sua concentração no ar. A adaptação de catalisadores aos escapamentos permite diminuir sua emissão, pois favorece a formação do CO2 conforme a equação a seguir. Estou vendo tudo que vocês estão escrevendo aí, estou morrendo de rir aqui. Ele sabe, ele está te dando aqui a formação do CO e do CO2, né, as entalpias de formação, menos 110 e 392. Então, agora sim, observa ali. É correto afirmar que para 1 mol de oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou consumir 787, 183, 566, 540 ou 395. Vai. Tentem aí fazer essa 4. E dessa vez não esperem a resposta do coleguinha.
Vamos lá, vamos lá. E aí, cadê a resposta? Vamos terminar com essa aqui. Postem todos de uma vez. Olha, Renata. Vamos lá, para ficar mais fácil. Felipe, escreve a sua resposta. Eu vou falando assim. Felipe, escreve sua resposta. Ok. Eric, escreve sua resposta. Renata, sua resposta. Vitor, sua resposta. Isabela, sua resposta. Isabela tá aí? Ok. Renata já colocou, né? Larissa, sua resposta. Caio, sua resposta, porque não está aqui na minha ordem. Caio, sua resposta. B. Muito bem. Então, a resposta correta é todos vocês erraram. A Ana não estava aqui na minha chamada, ué. Eu perdi aqui de sons. Ô, gente, desculpa, Ana, eu não vi aqui. Seu nome estava lá embaixo na minha lista de presença. Por isso que eu não rolei até embaixo. Perdão, Ana. Todos vocês erraram. Não. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Tem a reação bonitinha. E ele está mostrando isso aqui, ó. Ele está mostrando que a entalpia de formação para o CO, a partir do CO2, é menos 110 e menos 393. Aí ele está falando o seguinte, ó. Se eu consumir 1 mol disso aqui,
né? Se eu consumir 1 mol de se eu consumir 1 mol disso aqui, se eu consumir 1 mol disso aqui, quanto que vai dar se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica? A gente sabe o seguinte, que a reação ela é exotérmica. Aqui, ó. Ela é exotérmica por quê? Porque o valor de ΔH, no caso, é negativo. Se o valor de ΔH ali é negativo, então o que eu tenho? Eu vou ter 392 sendo liberado. Tá? Uai. Não é que travou. Travou eu, por causa que é produzido, mas não é produzido 393, é produzido 784. Uai, o que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu ver se alguém acertou. Eu errei. Deixa eu ver se alguém acertou. Não. Continua ninguém acertando. Mas seria a letra. A letra. Aqui, essa questão ela tá um pouco confusa, porque é o seguinte: a gente sabe que o exercício, né, que a reação química está liberando 393. Ou seja, que essa reação ela é exotérmica. Então tinha que ser ou a letra E ou a letra D. Só que aqui é para 1 mol de oxigênio. Né, de 1 mol de gás oxigênio, ou seja, 1 mol de O2. Aqui a gente tem meio. Né? Então seria metade disso aqui. E não tem nenhuma das duas alternativas. Why? E agora? Nesse aqui eu só tirei uma fotinho do exercício. Eu não copiei, eu não digitei. Eu vou pesquisar essa pergunta aqui. Vou ver o que eles estão pedindo. Porque no caso eu tenho que pesquisar a pergunta lá no site da universidade. Talvez eles tenham errado o gabarito, talvez. Que estranho. Mas essa aqui dá certo, ó. O gás propano é dos integrantes do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e de forma, este gás é altamente inflamável, né? Então ele explode. Abaixo está representada a equação química não balanceada de combustão do propano. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Propano é um composto orgânico, tá, gente? Nesse caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que montar a equaçãozinha, né? Montar as ligações. Agora a gente sabe que é composto orgânico, então dá para a gente montar mais fácil, né? Então, ó, C3, 3 carbonos, ó, C3, H8. Então, o que significa? Eu tenho 8 hidrogênios. O mais interessante é que nessa questão aqui, olha o que eu posso fazer. Eu posso pedir para vocês a entalpia de ligação e eu ainda posso pedir o seguinte: explica se essa cadeia orgânica aqui ela é saturada, insaturada, se ela é homogênea, se ela é heterogênea, quantos carbonos primários tem aqui, quantos secundários tem aqui, né? Dá para a gente misturar as questões. Observe então aqui. A gente tem aqui o quê? Uma cadeia aberta, homogênea, porque você só tem carbono e hidrogênio, e saturada, né? Por quê? Você está fazendo ligações simples. Aqui a gente tem 2 carbonos primários, ó, esse aqui e esse aqui. Tem um carbono secundário, que é esse do meio.
E todos esses 3 carbonos eles fazem ligação do tipo sp3. Olha só, misturamos as duas questões. Misturamos orgânica com entalpia. Deixa eu mostrar para vocês o O2, né? A ligação do O2, formando CO2 mais a moléculazinha de água. Ele está falando aqui que essa reação ela não está balanceada. Se ela não está balanceada, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que balancear ela, tá? Assim fica difícil para a gente ver, mas deixa eu mostrar aqui em cima, aqui, ó, que fica mais fácil, ó. Eu tenho 3 carbonos do lado esquerdo. Para balancear com o lado direito, que só tem um carbono, ó, só tem um carbono aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um número que multiplicado por 3 por 1 seja igual a 3. Então eu coloco o número 3. Agora para o hidrogênio, ó, tem 8 oxigênios, aqui tem 2. Eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4, a 8. Então, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza, alterei o número de oxigênio, balancei o número de carbonos, ó, 3 vezes 1, 3, 3 carbonos, 4 vezes 2, 8, 8 hidrogênios. Só que agora eu alterei o número de oxigênios, ó, 3 vezes 2, que dá 6, mais 4 oxigênios, que dá 10. Então eu preciso, onde que tem oxigênio agora? Do outro lado. Eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 10. Então, no caso, tem um 5. Pronto, essa reação agora está balanceada. Então, se eu for observar, aqui seria 5O, 3 CO2, 4 águas. Bom? Beleza, acabou o nosso tempo, a gente já extrapolou o que a gente tinha que extrapolar. Agora, prestem atenção no que vocês vão fazer. Esse exercício 19, ele está no livro de vocês, tá? Esse exercício 19 está no livro de vocês.